Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Cristo esteja com você que está me assistindo. No ano de 2024, minha esposa e eu recebemos o convite para sermos ministros da Sagrada Comunhão. E de fato, ser ministro da Eucaristia é uma bênção. Eu confesso que na hora eu senti aquela massagem no ego. Olha, recebi o convite para ser ministro. Fiquei me sentindo assim importante, sabe? Um tempinho depois, eu na internet, vi uma história de São Francisco de Assis. Dizia que quando as pessoas perguntavam para ele, né, Francisco, por que você acha que foi chamado por Jesus Cristo? Ele falava que Jesus tinha olhado para a terra e não encontrou ninguém pior que ele, por isso o chamou. São Francisco se via como o pior dos piores. Que tapa na cara que eu levei, que soco no meu ego. Então percebi que Jesus me chamava porque eu era o pior dos piores também. E aí veio essa conclusão. Jesus chama os piores. E é o que a liturgia deste domingo nos mostra ao falar da vocação de Mateus. Mateus, que era um cobrador de impostos, ele era visto como um traidor pelo seu povo. Era uma pessoa que era odiada pelo seu povo. Até que um belo dia Jesus passa por ele e diz: Mateus, segue-me. Na mesma hora, Mateus levanta e segue Jesus. E Jesus ainda vai comer na casa dele, com outros cobradores, outros pecadores. Isso gera um escândalo. As pessoas ficam, olha, se Jesus comendo com esse povo. E Jesus diz, qual é o objetivo da sua missão? O médico, ele não é para as pessoas sãs, para os saudáveis. O médico é para as pessoas doentes. Então Jesus não veio para os justos, veio para salvar os pecadores. E repito, Jesus chama os piores. Mas, nós temos aqui um mas, Jesus chama os piores para mudar a vida dessas pessoas, para tirar essas pessoas do pecado. Criou-se aquela ideia de que Jesus andava com os pecadores porque Jesus, né, aprovava o pecado. E às vezes a gente até usa essa fala para justificar a nossa vida pecaminosa. Ah, Jesus não julga ninguém. Jesus não veio para julgar ninguém. Jesus andava com os pecadores. Calma lá, meu irmão. Tome muito cuidado com essa fala. Jesus não andava com os pecadores por validar a sua vida de pecado. Jesus tinha contato com os pecadores para mudar a vida dessas pessoas. E nós vemos que todas aquelas pessoas que eram vistas ali como pecadores públicos, Zaqueu, Maria Madalena, São Paulo, o próprio Mateus, essas pessoas depois que tiveram um encontro com Jesus, nunca mais foram as mesmas. Mudaram de vida totalmente. E Mateus, eu acho linda a história que fico imaginando a dificuldade que Mateus passou depois quando se integrou ali no grupo dos 12. Vocês imaginam Jesus chegando com Mateus, aí Pedro, André olhando de longe, nossa, aquele cobrador de imposto está vindo? Nós já pagamos imposto semana passada e vai cobrar mais da gente. Vocês imaginam a desconfiança que os outros apóstolos olhavam para Mateus no começo? Mas ele permaneceu fiel, porque ele levou a sério o convite de Jesus. Na mesma hora que Jesus o convidou, ele se levantou, deixou a sua vida de pecados para trás, deixou o seu pecado no passado e seguiu Jesus. Da mesma forma que Jesus chamou Mateus, hoje ele chama a mim e a você. Segue-me. E eu te pergunto, por que nós ainda não seguimos Jesus com todo o coração? Por que ainda não seguimos Jesus fiéis como Mateus seguiu? Porque muitas vezes nós preferimos nos apegar ao nosso pecado, aquele pecadinho de estimação que a gente traz. Ah, fui chamado, mas eu não sou digno de seguir Jesus. Sou um pobre pecador, sou o pior dos pecadores. Parece até humildade, né? Mas não, é desculpa. Quando a gente se reconhece o pior dos pecadores, como São Francisco reconheceu, a gente, ao mesmo tempo que a gente se reconhece como pecador, a gente se reconhece necessitados da graça de Deus. E aí a gente passa a buscar Jesus. Bom, eu sou pecador, eu sou miserável, eu sou o pior dos piores.
Por isso que eu preciso de Jesus Cristo. Por isso que eu vou segui-lo. Por isso que eu vou buscar mudar a minha vida. Eis o tempo da conversão. Eis o momento da mudança. Jesus continua chamando-nos. Segue-me, segue-me. Jesus não veio para julgar o mundo. Ele veio para salvar. Porém, não esqueçamos, no final dos tempos, este mundo passará pelo julgamento. Nós seremos julgados. Jesus é bondoso, Jesus é misericordioso, mas Jesus é justo. É tempo, meu irmão, minha irmã. Sigamos Jesus, assim como Mateus fez. Abramos o nosso coração a este convite e vamos seguindo os passos do Mestre. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.